Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo em Jogo, podcast mais multidesportivo da Europa Ocidental. Esta semana esperemos que o nosso episódio seja um bocadinho melhor do que o futebol apresentado pela seleção do Martínez, ou não? Sim, de certeza que vai ser, de certeza que vai ser. Pela primeira vez vamos ter aqui um episódio totalmente dedicado à língua portuguesa. À Liga À, Portuguesa? à língua portuguesa, no À futebol. língua portuguesa, exatamente. Vamos ter aqui um Exatamente. episódio muito dedicado, à lusofonia, especialmente aqui na parte do futebol. Em semana de seleções, as seleções da lusofonia voltaram a causar sensação. Sabemos que temos passado aqui por um período de transição para algumas destas seleções. O que é que tu nos trazes esta semana? Bem, eu queria trazer aqui três seleções de Fálobos pronto, duas delas estão a fazer uma run muito interessante em termos de apuramentos aqui para o Mundial e uma delas não tão boa, mas ainda tem a oportunidade de chegar lá. Primeiro eu quero começar com Cabo Verde aqui, a seleção dos Tubarões Azuis, que está a fazer uma qualificação muito interessante e poderá apurar-se pela primeira vez a um Mundial, não é? O Cabo Verde é uma equipa que se ajusta muito ao estilo de jogo do adversário, muitas vezes acabam por ter bola, jogar em contra-ataque, mas é uma equipa que preza muito pela questão da solidez defensiva, ou seja, uma equipa que sofre muitos golos. Teve aqui simplesmente o azar de sofrer quatro num só jogo, que acaba por ser completamente contracorrente com os que têm sido nos outros jogos. Ao jogo de hoje, não é? Sofreu mais um gol de Angola, não é? Mas também o jogo de Camarões foi um bocado atípico, pois os Camarões marcaram quatro gols em cinco remates à baliza, portanto, não é uma equipa que acaba por prezar muito pela solidez defensiva e a eficácia depois quando chega no último terço em termos de concretização. Temos de destacar, obviamente, o futebol não é só feito do coletivo, também há algumas individualidades. Temos de destacar aqui, se calhar, alguns jogadores como o Jamiro Monteiro, que é um médio centro muito polivalente, aqui com uma experiência de futebol europeu, principalmente no futebol holandês. Temos de destacar aqui o guarda-redes, né, o Vozinha, que é um guarda-redes muito experiente a nível Experiente. na Europa, exatamente, que representa aqui as cores dos Chaves aos dias de hoje. Já passou por equipas como o Gil Vicente, já também jogou no Chipre, na Moldávia, Eslováquia e também já jogou em Angola, não é? Também falar aqui do Rian Mendes, é talvez o maior jogador de sempre da seleção de Cabo Verde. É o jogador com mais internacionalizações, tem 84, é o jogador com mais golos por Cabo Verde, tem 21, é um jogador que tem formação no Le Havre, em França, já representou equipas como o Lille e também já jogou aqui no Nottingham Forest, que é uma equipa que já falamos aqui também já no episódio. É um extremo veloz, de preferência joga de pé cruzado, é um extremo esquerdo, destro, também consegue jogar no outro lado, é um jogador muito interessante que aparece muito bem na área, tem tendência a ter aqui golo, não é? É um jogador com golo. E por último, queria destacar aqui o Logan Costa, que é talvez o melhor jogador cabo-verdiano da atualidade, aqui o gigante central do Vila Real, que tem formação também no futebol francês, no Stade Reims. Passando aqui depois para destacar aqui a segunda seleção, que não está a ter a melhor fase de apuramento, mas ainda é possível, que é Angola, nos Palancas Negras, que está a ter uma qualificação menos positiva comparativamente ao que teve do ano 2024, né? Angola teve um ano de 2024 muito interessante, fez 24 jogos, dos mesmos ganhou 14, teve 7 empates e teve 3 derrotas, num jogo contra Marrocos e outro contra a Nigéria, no cano quando foram eliminados, ou seja, Angola perde simplesmente para duas seleções que eram favoritas, e depois também perde para os outros, mas foi numa segunda mão de uma fase de qualificação, portanto, mas já tinha ganho a primeira mão, portanto é uma derrota que se calhar não tem aquele peso de derrota. É de destacar é que esses sete empates, não é, que eu falei de 2024, três deles foram para a qualificação do Mundial. Ou seja, se calhar que os melhores resultados foram não se calhar foram em outras competições, como o CAN, como a competição também da África Austral que a Angola ganhou o ano passado, que também já não ganhava há 20 anos. A Angola está na luta e mesmo com a derrota de hoje volta a ficar um bocado mais abalada aqui para o apuramento para o Mundial, mas para tentar ir pela segunda vez na sua história aqui para o Mundial, já representou na Alemanha em 2006, que teve no grupo de Portugal, né? Que é muito Verdade. interessante, exatamente. Angola é uma equipa também muito camaleónica, não é? O treinador Pedro Gonçalves acaba por explorar muitas formações. É uma equipa que já se apresentou com três defesas, com quatro defesas, com cinco médios, em 3-4-3, em 3-5-2. Ou seja, é uma equipa que acaba por ter um futebol muito direto, também coeso defensivamente, em que explora depois as referências do último terço.
e espera que as suas dinâmicas aqui criem golos. E tem sido um problema, que Angola tem muito poucos golos, como podemos ver nesta fase de qualificação. Referências estas de ataque, não é só para destacar aqui algumas individualidades, não é? O Mabululo, que é um jogador forte, pode também jogar com os pés, não é? Que é o finalizador aqui de área, também com jogo aéreo. O Gilberto, não é? O conhecido Gibelé, não é? Que é um É jogador verdade. aqui mais tecnicista, mais desequilibrador, que em Angola se chama de escovinho, não é? Que é um jogador que procura tirar o marcador e depois criar desequilíbrios no 1 para 1. Depois também destacar, obviamente, o Gelson Dalla, que é o melhor jogador, talvez, aqui da seleção, é o jogador maior, a referência ofensiva, mais versátil, que marca o gol 2, né, contra Cabo Verde. Também destacar outros jogadores extremos também que Angola tem, como o Zito Luvumbo, o Manuel Benson, o Milson, e também não podia não destacar, obviamente, o patrão defensivo, o central David Carmo, não é, que é um jogador uh, que tem formação Benfica e Braga, também já representou aqui as cores do Porto, ou seja, E já bem passou aqui conhecido por. aqui do futebol português. Exatamente, ou seja, já passou aqui por três das quatro equipas de referência aqui do futebol português e atualmente pertence ao Nottingham Forest, mas está de empréstimo ao Olympiacos, não é? Infelizmente, o David Carmo não está a viver a época fantástica aqui do Forest este ano. E por último, queria destacar aqui os Mambas, não é? Que é o Moçambique, não é? A seleção de Moçambique, que à data de hoje, antes dos jogos, era a equipa com o melhor recorde de pontos das três. Moçambique tinha 12 pontos, Angola 7 e Cabo Verde 10. Agora Cabo Verde passa a ter 13 por causa da vitória contra Angola. Um, Moçambique teve 4 vitórias e 3 dessas era um underdog, ou seja, conseguiu ter aqui resultados contra a corrente. E depois a única derrota que teve foi contra a Argélia, não é? Em que teve aqui muito azar, em que foi um jogo extremamente renhido, muito mais renhido do que o que se esperava em termos de expectativas, em que o guarda-redes argelino faz 7 defesas e provavelmente garante aqui a vitória à Argélia. Ambas equipas que estão a ter um rematch ao momento agora que gravamos, e se eu não estou em erro, está 2 ou 3-0 para a Está Argélia de 3-0, momento. 3-0 para a Argélia. Está 3-0 para a Argélia, infelizmente. Ou seja, muito provavelmente Moçambique terá aqui mais uma derrota. Que é uma equipa muito balanceada, muito economicamente apresenta-se quase sempre com 5 médios, ali em 4-2-3-1 ou em 4-1-4-1. Tem costuma ter jogos mesmo muito equilibrados, nunca há um domínio muito expressivo para nenhum dos lados, se calhar diferente ao jogo que está a acontecer agora, que não estamos a ter a oportunidade de estar a ver, porque E estamos que aqui a ao gravar o minuto que episódio. falas, Jenny Katama acaba de fazer o 3-1. Já agora, informação Fantástico, em direto. em Exato, direto, exato. exato, fantástico. E é uma situação que, apesar desses jogos mais equilibrados, não é? A moeda tem sempre pendido aqui para o lado de Moçambique e que continua a pender mais, de modo a eles poderem apurar-se aqui para o Mundial pela primeira vez, não é? É verdade. E aproveito e falo das referências e individualidades, muito obviamente temos de destacar aqui o Geni Catamo, que é a referência maior aqui, se calhar, da seleção em termos ofensivos. Não é? Um jogador incansável, muito, muito, muito bom, que representa o Sporting, obviamente. Também queria destacar aqui um jogador que se calhar não salta tanto à vista, que é o Pepe, não é? Um jogador que tem aqui alguma, tem um histórico, uma carreira feita na segunda e na terceira divisão de Portugal, mas tu destaco porque é um jogador que conta com 2 golos e uma assistência nessa fase de apuramento, apesar de não ter tido muitos minutos, ou seja, um jogador que tem estado a vir muito bem do banco, a capitalizar nos poucos minutos. O Bruno Langa, não é, que é um defesa esquerdo que já passou aqui pelo futebol português, não é, que já esteve no Vitória de Setúbal, no Mora, também já jogou no Chaves e atualmente representa o Almeria, não é, está no futebol espanhol. Quem está também no futebol espanhol é o Reinildo, obviamente, Claro. não é, que é o jogador maior do setor defensivo aqui da seleção dos Mambas, a formação aqui do Benfica, já representou o Lille e agora joga no Atlético de Madrid. E por último, não tinha como não destacar, obviamente, para terminar aqui, o Stanley Ratifo, tem 3 golos em 5 jogos, é o finalizador aqui da equipa dos Mambas, está a ter uma grande fase de apuramentos e é um jogador que contou a sua carreira toda da Alemanha, não é? Nas fases de escalão mais baixo na Alemanha, representado várias equipas de quarta divisão. É isto que eu queria trazer aqui para vocês, que é destacar aqui estas 3 grandes seleções dos Palopes que têm estado a causar muito boas sensações. Não é Angola mais no ano passado do que este ano, mas é sempre importante aqui realçarmos aqui os nossos irmãos em termos de língua, né?
claro. Sem dúvida. E depois de uma CAN histórica, em que tivemos quatro seleções da Lusofonia e dos PALOP a participar em simultâneo, que foi Uhum. muito bom para o futebol da Lusofonia, inclusivamente com Cabo Verde e Angola a fazerem duas grandes participações. Continuamos aqui a ver este crescimento, para além dos jogadores que destacaste, e que eu concordo, gostava também de falar em Angola do Benny Mukendi no meio-campo e do Domingos Andrade, que é Uhum. um jogador que está agora a aparecer na seleção de Angola e que é do Porto B Uhum. e que inclusivamente já foi chamado aqui ao Porto, à equipa principal do Porto, e também em Cabo Verde o Telmo Arcanjo, um jogador aqui do futebol português que tem muita qualidade, e o Wagner Pina, lateral do Estoril também, que tem aqui bastante projeção. São todos jogadores que eu acho que podem fazer aqui alguma carreira, não só a nível nacional, mas também a nível internacional e obviamente ajudarem aqui as suas seleções. Para além disso, acabámos por falar pouco da Guiné, porque não está numa fase tão em crescendo como as outras, mas de destacar a naturalização não, no caso, a escolha de representar a seleção do Bet, um jogador que se falou que poderia representar a seleção portuguesa e acaba por representar a sua seleção de origem, a Guiné, e é muito bom termos estes jogadores de um nível alto, e um jogador de Premier League também a optarem por jogar por estas seleções emergentes e por estas seleções que ainda estão aqui a encontrar também o seu, É o seu uma espaço. tendência, é uma tendência que tem vindo a crescer e muito provavelmente só continuará a crescer nos próximos anos, o que acabará por elevar a qualidade aqui, se calhar, de seleções mais pequenas em termos históricos africanas, não é? Esperemos que sim. Continuando aqui na lusofonia e em antecipação do Brasil-Argentina que promete pegar fogo com as declarações do Rafinha, não sei se acompanhaste. Claro, eu até vi a entrevista com o Mário. Bem quente, bem quente. Temos agora a iniciar esta semana o Campeonato Brasileiro. Sabemos que muitas vezes na Europa olham com um bocadinho de desdém para o futebol brasileiro, mas a verdade é que este campeonato promete muito e o futebol brasileiro tem também apresentado uma evolução notável nos últimos anos. O site especializado The Economist lançou um artigo há coisa de um mês em que comparou o Brasileirão com a Premier League. Isto no âmbito, obviamente, continental. Um, o Campeonato Brasileiro tem tido uma projeção e um crescimento económico muito forte, e a verdade é que a diferença das equipas brasileiras para o resto do continente é sim semelhante ao que temos na Premier League face a outros países do continente. E a verdade é que isto se vê muito também na própria Libertadores, onde as equipas brasileiras têm, nos últimos 6 anos, conquistado sempre o título e muitas vezes fazendo finais entre brasileiros. Nós estamos habituados a ver as equipas brasileiras já ao longo daqui da última década e até mais, com orçamentos e orçamentos salariais fortes, mas a verdade é que mesmo orçamentos para transferências cada vez mais altos têm acontecido. Isto acontece não só pela criação das SAFs, mas também pela entrada das casas de aposta, que têm muito peso no Brasil, têm peso um pouco por todo o mundo, mas no Brasil ainda mais, e acabam por dar aqui também um peso económico ao Brasil muito, muito forte. Este campeonato promete, porque é o campeonato dos grandes craques, temos grandes craques em várias equipas, e a verdade é que o futebol brasileiro sempre teve um nível técnico muito forte, apesar do nível tático muitas vezes não acompanhar, sempre houve jogadores em praticamente todas as equipas com nível técnico interessante, e agora, para além destes, temos jogadores de peso e jogadores de renome que se juntam aqui também a este lote de muito talento no futebol brasileiro. Ao nível aqui dos favoritos, continuam a ser principalmente o Palmeiras e o Flamengo. Acho que quando olhamos aqui para as duas principais equipas em termos coletivos, são as duas equipas que têm dominado mais nos últimos anos e continuam a ser aqui, a meu ver, os meus favoritos. O Palmeiras, só para termos uma noção, este ano investiu 62 milhões em entradas, ou seja, isto é um investimento brutal, e aqui destaco principalmente as 2 contratações milhões de euros. de euros, sim. Ah, Aqui, ok. falando principalmente das entradas do Facundo Torres, do Paulinho e do Vitor Roque, portanto, três contratações de muito peso. O Vitor Roque, por exemplo, é uma contratação de 25 milhões de euros, portanto, é uma contratação Sim. abismal, e que muitas Sim, equipas, até aqui em Portugal, não é fácil tu veres uma contratação pois desta não. natureza. Um, o Flamengo acaba por não fazer contratações desta natureza e por perder referências como o Gabigol, mas por receber jogadores como o Danilo e o Alexandro, que tinham vindo no final Uhum. da temporada passada, a juntar aqui jogadores como o Arrascaeta, como outros jogadores que já conhecemos, e faz Uhum. com que
estas duas equipas em termos coletivos sejam aqui as mais fortes, para além, não citei, do caso do Estevão, no Palmeiras, que irá ficar até metade aqui do ano e que obviamente irá dar aqui um gostinho ainda adicional ao futebol brasileiro. O Botafogo, equipa que dominou no ano passado, teve algumas perdas importantes, continua a ser uma equipa interessante, e com a chegada também do Renato Paiva, que é um treinador que eu gosto e que eu aprecio particularmente, acho que poderá fazer aqui algumas coisas interessantes, mas ainda assim não tem a equipa em termos individuais, os nomes, as referências que tinha no passado. Eu separei aqui alguns dos nomes que nós temos esta época no Brasileirão e que vão ser as figuras de proa. Obviamente, a principal delas todas, não há como não dizer Neymar, Sim. não é? No Santos. No São Paulo temos o Oscar e o Lucas Moura. No Cruzeiro temos o Gabigol e o Dudu. Payet e Coutinho no Vasco. No Corinthians, Depay e Yuri Alberto. No Fluminense, Tiago Silva e Ganso. E no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, peço desculpa, o Gabigol e o Dudu, para além do Hulk, por exemplo, no Atlético Mineiro. Ou seja, isto são grandes nomes que temos aqui. Por tudo Uhum. isto e muito mais, é um campeonato que promete, e tem transmissão aqui em Portugal, portanto, convidar também todos os nossos ouvintes Claro, a ficarem claro. atentos porque vai prometer. Sim, claro. Sim, é de ficar ansioso, obviamente, não é? Depois há fatores aqui que também temos de prestar atenção, não é? Como tu falaste exatamente do Estevão, não é? Do Messinho, que vai abandonar o campeonato também. Depois também há a questão de saber se o Neymar fica até ao final da época ou não, se vem a meio para a Europa e que impacto aqui isso irá ter aqui na performance do Santos, não é? Do Peixe, na questão do Brasileirão. E concordo exatamente com o que tu disseste. Eu concordo com tudo o que tu disseste. Se calhar pode-se dizer que hoje em dia ganhar o Brasileirão é mais difícil do que ganhar a Libertadores, não é? Sim, sim, sim. O E Brasileirão eu, é, sim, é uma das competições mais equilibradas do sim, mundo. Isto sempre foi, e este sim, ano ainda claro. temos aqui a particularidade que reforça ainda mais também este interesse, que é os 12 grandes, né, as 12 equipas grandes, portanto, as quatro Uhum, do Rio, quatro de São Paulo, duas do Sul e duas de Minas. Aqui, todas na primeira divisão, sabemos que o futebol brasileiro tem esta exato. particularidade em que qualquer um pode ser, e este ano estão as 12 na primeira Exato. divisão. E depois, acho que também isso queria só acrescentar antes de passarmos aqui para o tema principal, que outro fator que se calhar mudou também muito o paradigma e que vai continuar a alterar cada vez mais o paradigma e se calhar vê-se isso um bocado com o regresso do Vitor Roque para o futebol brasileiro, foram as declarações do Gabigol, não é? Em que ele diz que prefere muito mais ser uma referência numa das grandes equipas do Brasil do que se calhar vir jogar no meio da tabela ou abaixo do meio da tabela, se calhar na Premier League. Eu acho que E os também tem salários estado a haver um ajudam. shift, claro, mas está, exatamente, ou seja, está a haver um shift em termos de mindset dos jogadores para perceber que se calhar podemos ficar na América do Sul, já não temos de ir para a Europa. Eu prefiro, se calhar, ser lembrado aqui como um dos melhores que já passaram e ser um ícone neste clube do que provavelmente, se calhar, tentar ganhar o máximo de dinheiro e arrecadar o máximo de milhões na Europa, se calhar sem disputar muito por grande coisa e se calhar até depois sem ser uma referência na própria equipa, estando a vir do banco e depois também há sempre o fator frio, não é? Que muitas vezes não é muito bem quisto por muitos jogadores aqui sul-americanos, portanto isso também é uma coisa a destacar que provavelmente terá influência e irá continuar a fazer o futebol brasileiro e as equipas brasileiras continuarem a subir, não é? Sem dúvida. Claro. E eu acho que esse fator, de ser referência no Brasil, não impede propriamente que os jogadores não saiam do Brasil para a Ah, Europa, claro, mas faz claro que não. com que muitos jogadores que a primeira experiência na Europa e o primeiro impacto não foi positivo, voltem logo para o Brasil. Ao passo que há uns anos atrás, se calhar estes jogadores teriam mais uma ou duas experiências na Europa e só aí Uhum. voltariam ao Brasil. Tu tens vários exemplos. O Gabigol é um exemplo disso. Vai ao Inter e ao Benfica e rapidamente volta. Mas, por exemplo, o caso de um Gustavo Scarpa, por exemplo, que vem à Europa e volta. Ou seja, tens também outros Sim, exemplos. Eu acho que os jogadores vão sempre sim. continuar a sair do Eu Brasil, acho, obviamente, mas poderão voltar mais rápido, sim, caso a eu acho coisa que não não é corra só, bem, por causa dos salários também. sim, claro, eu acho que não é só a questão do que tu disseste quanto a ter mais uma experiência ou não, eu acho que também é uma questão toda psicológica sobre se calhar uma possível, entre aspas, humilhação de regresso tão rápido, ou seja, como se a pessoa tivesse batido na parede e voltado, ou seja, fez o ricochete. Provavelmente, se Sim, calhar e há cada vez é cinco menos anos visto atrás, assim. exato, ou seja,
se calhar há 5 anos atrás, ou se calhar nem tanto, o Vitor Roque teria-se mantido no futebol espanhol, não, Claro, não teria voltado, não é? Ainda mais claro. com a perspectiva que ele saiu, as comparações ao Endrick, não é? Ele ser um jogador muito jovem, E ou seja, seria tinha muito. marcado aqui na Europa. E tinha marcado Sim, aqui na Europa. exatamente. E Exatamente, aí portanto, ou voltar seja, muito ao que eu citei no início, que é esta capacidade económica dos clubes claro, brasileiros, porque há 5 ou 6 anos, se sim. calhar, uma equipa brasileira não tinha dinheiro para ir buscar o Vitor Roque, e o Vitor Uhum. Roque, apesar de mesmo que quisesse voltar, preferia se calhar manter-se na Europa Sim, com um salário mais alto. E agora, com sim, este claro. crescimento económico, volta mais facilmente aqui Sim, ao Brasil. as equipas brasileiras estão a gerar cada vez mais interesse de investidores. Acho que até já houve rumores do Jeff Bezos querer comprar uma equipa e coisas assim do género, portanto. Sim, exatamente. Vamos ver. É um campeonato que vai começar e que promete, vai ser aqui escaldante, como é sempre no Brasil, e com muita emoção, muitos dribles, muitos golaços à mistura. Vamos acompanhar. Gostávamos de ter visto mais dribles, mais golaços e mais espetáculo na seleção, esta Tiveste semana. golaços. Sim, tiveste golaços, tiveste a cair do pano, a cair do pano. Exato. Podia não ter acontecido, mas acabaste por ter esta semana, marcada aqui pela Liga das Nações para a Seleção Uhum. Nacional, uma semana complicada para o Roberto Martínez também em termos de declarações. A seleção acaba por fazer aqui o primeiro jogo na Sim. Dinamarca e por perder 1-0, e depois esta vitória 5-2, muito melhor, resultado do que exibição, diria eu, mas que nos Uhum. coloca agora nas meias finais da Liga das Nações, onde Portugal vai defrontar a Alemanha. A primeira mão, tivemos aqui erros de abordagem. Acho que o Roberto Martínez entrou muito mal e preparou muito mal a equipa. Eu acho que ele entrou mal antes ainda do jogo, logo nas declarações pré-jogo e quando falou da questão do Tomás Araújo, de não ser convocado. Não consigo compreender como é que um treinador diz que um jogador tem uma lesão crónica e esse mesmo jogador no dia a seguir é titular pelo seu clube. Ele depois falou da questão da palavra crónica, que no português de Portugal terá um significado diferente. Ok, mas Sim. acho que se deveria ter preparado um bocadinho melhor e principalmente Sim. não se meter nesse tema que não era um tema dele, era um tema do clube. Erros de Sim. abordagem, Portugal muito pouco preparado para a Dinamarca. Erros Uhum. na pressão, erros a sair a jogar. Um, Portugal a perder o jogo, as substituições que faz são Nelson Semedo, Ruben Neves, Inácio e Bernardo Silva, com jogadores como Jota, como Félix, como Kenda, como Trincão e Uhum. não Gonçalo Ramos no banco, mas que poderia ter estado e foi para a bancada. Sim. E esta questão toda, depois da maneira como gera o próprio segundo jogo, e esta questão do Gonçalo Ramos ter ido para a bancada, em que ele diz que o motivo de ter ido para a bancada foi que não estava na Liga das Nações anterior, como se a Liga das Nações fosse uma competição com regras especiais, em que um jogador que não tenha estado numa qualificação de Liga das Nações não pudesse Uhum. estar sequer na ficha de jogo, e a questão do Bernardo Silva de ser titular por causa do jogo 100, quando na altura com o Kenda, ele disse que o Kenda não estava lá para bater recordes, e na altura era um amigável e não um jogo a sério. Exato. Para a Exato. segunda mão tivemos algumas melhorias, mas ainda assim muito fraco. Portanto, passo agora aqui um bocadinho a palavra, ainda antes de batermos aqui esta eliminatória. O que é que tu achaste? Adormeceste a ver os jogos? Não adormeceste? Ah, Portugal, eu acho que a qualidade do futebol da Liga Portuguesa faz-se sentir na seleção. É como se quase que fosse contagiante. É estranho, é estranho. Eu não sei, o Martínez tem uma forma muito passiva, acho eu, na minha opinião, de abordagem aqui aos jogos. Preocupa-me muito a forma como ele interpreta os jogos e preocupa muito o facto de Portugal, apesar de se calhar, e pergunto-te, talvez ter o elenco, não é? Ou se calhar a convocatória de 25 jogadores mais profunda que alguma vez já teve em termos históricos. Ou seja, Portugal, por exemplo, agora neste jogo, se fosse muito rápido, vai buscar Trincão e Gonçalo Ramos ao banco para entrarem nos descontos. Ou seja, uma equipe, há muito poucas seleções que te podem dar-se o luxo de ter jogadores assim, Claro. vir do banco. Ou seja, e mesmo assim, Portugal, e depois, sem contar com o talento que Portugal tem no meio-campo, é muito esquisito que mesmo assim Portugal joga muito ao ritmo dos adversários, quase sempre, não consegue impor-se no jogo, uh, continua a ter uma questão de insistência em termos de minutos por determinados jogadores que se calhar não estão a render ou se calhar não são os mais adequados para o adversário e para as características defensivas do adversário. Ou seja,
é sempre um bocado esquisito, e mesmo talvez algumas opções táticas em que ele tem o Cristiano Ronaldo e opta pelo mesmo, que na minha opinião se calhar já não devia fazer tantos minutos na seleção, à idade que tem, e não só com a idade que tem, também com as exibições que está a ter, mas ele usa o Cristiano Ronaldo para jogar de costas para a baliza, para descer no terreno, para vir fazer algumas dinâmicas táticas, como a lei do terceiro homem, aqui com os meio-campistas, mas depois não mete extremos que fazem cortes diagonais para explorar as costas e as aberturas do Cristiano Ronaldo quando o mesmo atrai os centrais, porque ele faz isso, mas depois o titular do lado esquerdo é o Rafael Leão, que é um jogador que é muito ligado à linha, ou seja, que depois não vai para dentro para poder aproveitar as costas do Cristiano. Ou seja, se ele fizesse isso com o Diogo Jota ou com o Pote, se calhar seria diferente. Mas, ou seja, mesmo taticamente as coisas não são muito coisas. Também eu não sou muito fã o Bruno Fernandes, por exemplo, muitas das vezes em construção está sempre muito ligado à linha, ou seja, está quase sempre encostado aqui a uma lateral do terreno, em vez de estar se calhar num corredor central, onde ele é o mais forte, não é? Mesmo o próprio Bernardo Silva, que baixa muito a sua qualidade futebolística quando joga na seleção, por acaso não jogou a extremo, mas mesmo no meio campo E não até nem tem fez um mau sido. jogo, até nem fez um mau jogo, mas com características um bocado diferentes, muito no Exato, combate, exato, mais exato, numa função exato, diferente. exato, exato. Ou seja, eu acho que há uma clara dificuldade aqui por parte do Martínez de tudo. Vou dizer assim, De resumir tudo, sim. de tudo. Ou seja, em termos comunicativos, há uma dificuldade. Há uma dificuldade em termos, acho que também de motivação dos próprios atletas. Há uma dificuldade tática. Há uma dificuldade técnica e de preparação de jogos. Ou seja, eu acho que ele não traz nada de bom, ou assim, se calhar acima da média, para uma seleção que tem claramente talento acima da média e que devia estar a discutir-se para ser a favorita para ganhar o Mundial no próximo ano. Eu acho que Portugal, enquanto continuar a brincar, e enquanto a Federação não for muito séria na escolha do treinador e continuar a brincar entre Martínez e, Fernando e o Santos. treinador anterior, exato, Fernando Santos, estávamos cá para o nome, Fernando Santos, ou seja, vamos continuar a desperdiçar o talento, ou se calhar a maior geração, ou melhor geração de talento que nós tivemos na seleção, e não vamos conseguir chegar ao facto, aos níveis que poderíamos chegar. Portanto, não Sim, é? eu, Mas é eu o acho que é. que é importante esses eixos de análise, ou seja, começa logo na parte da comunicação e com erros comunicacionais graves e principalmente com questões de incoerência. Eu acho que isso é muito importante porque as pessoas não se revêem nas convocatórias do Roberto Sim, Martínez. Ia dizer Fernando Santos, ia dizer exato, Fernando Santos yeah. na minha cabeça, Que mas também não as se pessoas não se. reviam, que também não se reviam. Também não se reviam, sim, mas eu acho que no caso do Martínez tem sido pior. Quando o Roberto Uhum. Martínez chegou, eu gostei da comunicação dele, e também do esforço dele Uhum. tentar falar português. Eu acho que numa fase inicial até Sim, correu bem, mas sim. o problema dele começou lá está. Quando nós começámos a ver padrões que não eram justificáveis, ou seja, quando Uhum. começámos a ver coisas que não seguiam um padrão ou padrões que não deveriam seguir esse mesmo padrão, começámos a perceber alguns erros ao nível da coerência e ao nível daquilo que é a solidez das suas ideias. E a verdade é que o Martínez já está salvo errar, há 2 anos e nós ainda não vemos uma ideia de jogo. Eu acho que Sim, isso é muito importante. Lá está, numa sim. primeira fase, essa parte comunicacional, depois, do ponto de vista do jogo, há muitas dúvidas que eu tenho no futebol do Roberto Martínez, algumas delas tu já tocaste. Do ponto de vista defensivo, eu continuo a ter dúvidas ao nível da primeira fase de pressão, como é que uma equipa com Rafael Leão e Ronaldo consegue pressionar o adversário, e isso viu-se muito, principalmente na Sim, primeira mão. Isso para mim é sim. um grande fator. Do ponto de Uhum. vista da saída à pressão e agora do ponto de vista da primeira fase de construção, não consigo compreender tendo Gonçalo Inácio, tendo Tomás Araújo, que nem sequer foi convocado, e tu sabes que eu sou muito fã do Tomás Araújo na primeira fase de, Uhum. de construção, que são centrais que constroem muito bem, a opção do Renato Veiga não consigo compreender, até porque o próprio Uhum. Ruben Dias, que percebo que joga pela questão de estatuto e também por aquilo que dá Sim, do claro. ponto de vista defensivo, Sim, não é sim. propriamente um Mas potente a também não é um construir. jogador, mas também não é um jogador que tem estado na melhor fase, vamos ser Claro que sim, e sinceros. não é um Sim. portento a construir, ou seja, logo aí tens menos dois a construir, e a verdade é que eu não consegui perceber no primeiro jogo qual é que era o plano da equipa a sair. Não Uhum. consegui compreender. Não havia um padrão, houve muitos erros defensivos,
muitos passos falhados, e eu acho que o Roberto Martínez, a sensação que deu é que estava a jogar contra a Dinamarca como se estivesse a jogar contra a Chequia, ou contra a Hungria, ou contra a Suíça. Uhum, Ou seja, não houve uma uhum, preparação ao jogo. E do lado de lá vimos uma preparação ao jogo. Ahm, Se formos justos, é verdade que na segunda mão foi melhor, era uhum. impossível ser tão mau, e o Sim, jogo isso também é na verdade. primeira Isso também é mão verdade. poderia ter Sim. ficado pior e quase Uhum, praticamente resolvido, e Portugal é uhum. muito melhor equipa que a Dinamarca. Mas Sim. a verdade é que lá está, nós não vimos até agora Portugal a jogar contra equipas fortes, porque Portugal até tem cumprido. E Portugal até tem feito qualificações que, ao nível do resultado, cumprem, e logo aí eu acho que já é uma diferença face ao Fernando Santos, em que Uhum, Portugal muitas vezes acabava por escorregar em situações que não eram expectáveis. Ok, eu aí uhum, reconheço alguma diferença, mas a verdade é que, do ponto de vista comunicacional, temos alguém ainda pior do que o Fernando Santos. Do ponto de uhum. vista da coragem, parece alguém ainda pior do que o Fernando Santos, porque pelo menos o Fernando Santos teve coragem de mudar quando achou que o Ronaldo já não tinha condições de jogar os 90 minutos. E eu, no último episódio, defendi aqui que eu acho que o Ronaldo deve continuar a ser convocado, mas não há condições para jogar 90 minutos. Não há. Uhum. Nem para ser titular em todos os jogos, quanto mais para ser titular e jogar os 90 Uhum. minutos. E a verdade é que o Uhum. Ronaldo sai neste último jogo, mas se o jogo tivesse tido 90 minutos, ele não teria saído, porque ele sai ao minuto 90. Portanto, se não Exato. houvesse prolongamento, ele teria feito mais Sim, uma vez o jogo todo. sim, e é muito esquisito, é tudo muito esquisito. Eu concordo com o que tu dizes quanto à questão do futebol do Martínez e da seleção do Martínez estar a ser apresentada é um bocado melhor do que o do Fernando Santos, mas eu arriscaria dizer que se calhar com o Fernando Santos ele poderia ser incongruente ou em determinadas questões, e não sei se calhar o mais apto noutras, mas com a seleção do Fernando Santos acho que notava-se uma questão de coração e de garra que eu não vejo aqui nesta seleção do Martínez. Não sei se era por uma questão do Fernando Santos ser português, ser nacional e se calhar conseguir apelar em termos Muito comunicacionais religioso, melhor, muito na fé. exato. Exato, e conseguir apelar mais aos jogadores dentro do balneário, não é? Porque depois também nós não sabemos o que é dito no balneário, mas com a seleção do Martínez eu não consigo sentir nada a nenhum nível. Ou seja, nem técnico, nem no coração, nem na garra, nada. Não, não há nada. É Eu muito acho que no segundo insípido. jogo tivemos É um isso. futebol muito insípido. Eu acho que tens um bocado disso no segundo jogo, mas acho que também parte muito pelos jogadores e uma questão de orgulho, não é? Porque Sim, Portugal sim, sim, tem de ganhar o não, jogo. Tem de concordo. ganhar o jogo. Portugal tem de ganhar o Claro, jogo. Portanto, claro. eu acho que parte um bocado mais por aí. Eu sinto que se calhar é uma coisa que vem mais de dentro dos jogadores do que propriamente do treinador. Não, não sei, não me inspira muita confiança, por acaso. Principalmente Sim, agora, na próxima fase, no jogo contra a Alemanha, para ser sincero. sim, e eu vou ser sincero, eu estava a ver o jogo, e estava a torcer muito por Portugal. Obviamente sou português e quero sempre que Portugal ganhe, mas eu Uhum. estava a torcer mais por Portugal, principalmente pela possibilidade de Portugal jogar contra a Alemanha, porque eu acho que este tipo de jogos fazem muita falta a Portugal. E já sabemos que, nas palavras do Martínez, todos os adversários são top, todos os adversários são muito Claro, fortes, e a Dinamarca claro. vinha de uma fase horrível, mas quem o ouvir a falar pensa que é o Brasil de 82 Exato, ou a Itália de 2006, pensa que é assim uma exato, equipa super forte, exato. mas não é. É. Eu acho que este tipo de desafios podem fazer crescer a seleção, porque nós já vimos muito Portugal a jogar contra o Liechtenstein e contra o Luxemburgo, mas se tu quiseres ganhar o Mundial, tu não jogas contra o Liechtenstein e contra o Luxemburgo, tu jogas contra a Na fase Alemanha, de jogas... grupos só. Sim, E nem na fase de grupos, porque o Liechtenstein e o Luxemburgo não vão ao Mundial, ou seja, eu acho que é preciso muito, mano. Acho que é preciso muito mais. sim, sim, Hum, e sim. Eu nós não acho, estamos por isso. só para terminar aqui, a coisa mais gritante para mim a ver o jogo, a ver aqui a segunda mão, que para mim foi mesmo gritante, não é? É que o melhor meio-campista no jogo foi o Christian Eriksen. E E quando Portugal sai, tem. e quando sai, Portugal Ou cresce seja, nos últimos 5, exatamente, 10 ou minutos. seja, muito provavelmente Portugal só passa porque a Dinamarca tem uma postura de defender o resultado à espera que não vai sofrer e depois não vai ao prolongamento. E o Christian Eriksen sai. E eu acho que há muito a dizer. O Christian Eriksen é um grande jogador, não é? Tem uma capacidade técnica e tática e mental super elevada, dos jogadores que eu gostei muito de ver a crescer, mas dizer que ele é o melhor meio-campista num jogo de 90 minutos, quando a seleção portuguesa tem Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, acho que diz muito.
Diz muito, certo. Exato, acho que diz muito, Claro. né? Sim, E depois também diz muito, só assim, uma parte também diz muito do United, né? Porque afinal o Eriksen, afinal, pelos vistos, toda a gente quando sai do United, basta só tirar a camisola e vestir outra e joga três vezes mais. Isso a gente já sabe. Para mim o mais gritante da eliminatória, e para rematar aqui este assunto, Uhum, é na primeira eliminatória as substituições. E foi por isso que eu comecei logo uhum. por aí. Porque Sim, Portugal sim, está a perder na Dinamarca, ou seja, não estás a ganhar contra a França, estás a perder com a Dinamarca e as substituições que Portugal faz, são um sim, no bocado setor absurdas. E defensivo. todos nós nos lembramos daquelas equipas do Fernando Santos com, sei lá, William Carvalho, Danilo e Palhinha no meio campo, não é? Uhum, Aquelas célebres equipas sim, em que tu jogavas com três trincos. Ahm, não foi isso, mas foi sim, quase. Ela acaba o jogo aí com uns cinco médios, ou seja, sim. não faz O que eu sentido. E queria tu precisas dizer de alguém que mexa o jogo e não Sim, o aconteceu. que eu queria dizer, o que eu queria dizer com a questão de mais garra no Fernando Santos era exatamente isso, não é? Ou seja, para rematarmos aqui o assunto, exatamente é isso. Ou seja, eu acho que na primeira mão o Fernando Santos teria mais coragem de se calhar meter um avançado no final do jogo. Podia até ser se calhar de maneira tardia e se calhar até podia ser de maneira um bocado se calhar infeliz por má preparação ao jogo, por estar a perder, é verdade, contra a Dinamarca, mas acho que Fernando Santos parecia arriscar mais, parecia ter mais aquele, ok, vamos, não é? Que é aquilo que disseste, que é na Talvez. fé, aquela coisa. Eu pelo menos acredito, sentia mais isso com essa seleção do que aqui com o Martínez. Mas Eu não pronto, sei vamos se ele agora a ver, arriscava vamos. mais, mas eu acho que uma coisa que definitivamente Vamos. acontecia é que ele conhecia melhor a realidade portuguesa. Uhum, Quer uhum, antes do jogo, quer durante o jogo, quer depois do jogo. E uhum. isto não só nas conferências de imprensa, na maneira como ele mexia com o jogo, apesar de ser um treinador extremamente conservador. Mas Claro, principalmente claro, depois também no claro. pós-jogo, eu acho que as leituras que acabava por fazer ao jogo não estavam tão desfasadas da realidade como nós temos atualmente no Martínez. Uhum. Sim. Passando então aqui para outros desportos, nem só de futebol faz aqui o nosso desporto, e que bem, não é? Porque em semanas de seleções iríamos à loucura. É verdade. Também começando já aqui pelo nosso segmento do mês da mulher, e Uhum. tal como os nossos ouvintes já sabem, esta semana, este mês, peço desculpa, falaremos sempre e traremos sempre aqui um tema, pelo menos, de desporto feminino. Estamos em março, mês da mulher, e março também do March Madness, e onde o basquetebol tem imperado, vai ser também aqui tema do teu contra-ataque. O que é que tu tens para nos trazer esta semana? Como último episódio aqui do mês de Março Mulher, não é? A última atleta que eu vou trazer, e também aqui fazendo um ponto para o meu contra-ataque sobre o March Madness, e também, visto que é o último e visto que nos outros episódios nós trouxemos atletas mais velhas que já estavam em fases finais de carreira ou mesmo já até reformadas, eu acho que faria todo o sentido em trazer uma atleta jovem e uma aspirante, não é? É verdade. Grande jogadora. Eu venho falar de Judeia Sky Watkins, não é? Ou seja, mais conhecida como Juju Watkins, é uma jogadora de basquetebol de 19 anos, não é? Que é sophomore da Universidade de USC. Ela é uma combo guard, não é? 6'2", 6'2", que dá mais ou menos 1,88 m, não é? Mas ela é uma combo guard, uma scorer muito, muito forte. É uma jogadora que tem criado tem chamado muita atenção e tem criado muito mediatismo aqui pelo basquetebol dela, extremamente físico, extremamente dominante em termos de scoring. Não é? Como disse, ela é uma combo guard, 6'2", não é? Tem um 6'6" de wingspan, o que depois acaba por ser muito bom, o que faz dela uma grande defensora. Ela eh, tem números muito expressivos, não só no ataque como na defesa, não é? Ela está atualmente com 24 pontos por jogo, que é o segundo do college, 7 ressaltos, 3 assistências, e além disto, e além de ser, se calhar, consensualmente a melhor jogadora do college, sendo sophomore, o que diz muito, que é muito raro, não é? Nós sabemos que no college feminino as jogadoras têm de cumprir os 4 anos para depois poderem ir para a WNBA. Ela também está com 2,3 steals e 1,8 blocos para uma guard é impressionante, ou seja, e ela é Impressionante. finalista para defensora do ano.
não é? Em termos de comparações, há aqui alguma comparação em termos de estilo de jogo com jogadores como o Paul George ou o CJ McCollum, não é? E em termos femininos, obviamente, a Maya Moore, que é uma das melhores scoras que já passaram pela WNBA. Basicamente, ela é uma jogadora, como eu disse, muito dominante em termos de um para um, tem um pull-up game muito forte. Tem alguns aspectos a melhorar, obviamente, como a condução muitas vezes para os seus potes com a mão esquerda, ou mesmo a capacidade de playmaking para outras jogadoras, não é? Ela que no ano de rookie teve mais turnovers do que assistências, por exemplo, isso é uma questão que ela tinha a melhorar, e ela Claro. melhorou para este ano, não é? Que reduziu, e estava aqui numa perspectiva de condução da faculdade do USC. Infelizmente, à data que nós gravamos aqui o episódio, isso vai ter de ficar para o futuro, porque a mesma lesionou-se, não é? Teve aqui uma tornencial, eh, e vai ter de ser afastada aqui pelo restante do March Madness, não é? Que, ou seja, que havia aqui uma grande aspiração em termos do que é que poderia ser o Final Four, né? A fase final do mesmo, aqui no college feminino. Mas passando aqui para a questão para o March Madness, o March Madness é um torneio que é realizado nos Estados Unidos, entre as faculdades. Torneio este que tem o seu caráter extremamente histórico, muito por causa nos Estados Unidos aparecer um bocado tarde a questão das ligas profissionais, por exemplo, o college tem tanto peso nos Estados Unidos. Passando uma explicação muito rápida, basicamente, ou seja, há 350 escolas que representam a D1, não é? Ou seja, que é a divisão 1 do college. Dessas 350, 68 classificam-se para o March Madness. Depois há uma primeira fase em que elimina 4 dessas 68 para fazer as 64 equipas. Dessas 64 equipas, 32 delas conseguem apurar-se ganhando as suas conferências, não é? Ou seja, se imaginarmos os Estados Unidos como um continente, ou seja, cada conferência é como se fosse uma liga e depois o vencedor dessa liga apura-se, não é? E o March Madness é como se fosse uma liga dos campeões, que depois os melhores vão para lá disputar. E depois os outros 32, não é? Acabam por ser qualificados através de uma decisão de um comitê, não é? Ou seja, que depois é uma coisa assim um bocado controversa que acontece muito nos Estados Unidos, que é uma coisa que também acontece no college football, por exemplo, em que um grupo de pessoas, de maneira assim um bocado reservada e muito secretista, decide quais são as outras equipas que merecem ir para esta fase. Então, e depois, através disso, as 64 equipas disputam todas elas até sobreviver uma em jogos a eliminar. O March Madness tem este nome de Madness exatamente porque só há um jogo. Ou seja, qualquer coisa pode Todos os acontecer, jogos contam. todos os jogos contam, todos os anos há sempre uma história de Cinderela, como é conhecido, há sempre uma equipa que tem uma lower seed e acaba sempre por ir muito mais longe do que eu se esperava, há sempre uma desilusão de um favorito que cai, ou seja, é fantástico, é sempre um deleite assistir. E depois acaba sempre por agitar aqui o desporto americano numa fase em que acaba o futebol americano, né, depois do Super Bowl em fevereiro e os playoffs ainda não começaram, a MLB também está a começar, ou seja, está aqui num sweet spot, diria eu, Exato. que é no mês de março. Hum, Obviamente temos de destacar, obviamente, a parte masculina e feminina. Na parte masculina começo por destacar, obviamente, os favoritos, que são os do Blue Devils, obviamente por causa aqui do jogador aqui, o Cooper Flake, que é talvez o Claro. maior prospect, Primeira escolha do tirando o draft Eminem, em passo certo. diga, hã? Sim? Primeira escolha do draft. Próximo Sim, draft. sim, Vai sim. ser Oh, também. claro, obviamente é talvez o maior prospect tirando o Eminem dos últimos anos. O Sim, Buffalo sim. Flag já é muito falado desde o high school. Também é a equipa aqui do nosso português, o Stanley Borden, aqui que Exato. também joga em Duke, não é? Vamos ver se o jogador português consegue levantar a taça, não é? Aqui Era do, uma coisa do, da incrível. NCAA. Exatamente, exatamente. Outro favorito depois também são os Florida Gators, que à data eliminaram ontem o UConn, que era o antigo campeão, ou seja, já não vai haver um bicampeonato, pelo menos isso, ou seja, depois também é algo que é muito difícil no March Madness, e também temos os Houston Cougars, que também são favoritos aqui a completar aqui o top 3. Depois temos os outros portugueses que também estava no March Madness, que é o Ruben Prey, que jogava no Saint John's, que também já foi eliminado. E passando aqui para a questão feminina, temos três jogadoras portuguesas,
ou tínhamos, vamos assim dizer, três jogadoras portuguesas que estavam aqui, não é? São a Fatoumata Jaló, exatamente, isto é sempre um bocado, exato, a Fatoumata Jaló que estava em Ole Miss, que vai jogar agora contra o CLA, que é também uma das equipas favoritas aqui para ganhar o segmento feminino. A Clara Silva, que está em Kentucky, que infelizmente já foram eliminadas aqui por parte de Kansas State, e a Inês Vieira, que estava em Utah, que caiu logo na primeira fase contra Indiana, e muito provavelmente talvez será a nossa jogadora que poderá aspirar a ter aspirações aqui em termos de draft para a WNBA. Aspirações essas que ficam ainda maiores, exatamente como já falámos em episódios passados, com o crescimento das equipas da WNBA, ou seja, haverá mais oportunidades aqui da Inês Vieira Exato. poder representar. Obviamente que a Clara A Silva, se Clara, no calhar, é uma caso, a escolha. Clara Silva. A Inês Vieira Sim, também a Inês pode ir, Vieira. mas a Clara Silva Sim, é claramente a. sim, não, sim, a Clara Silva é claramente, o que eu estava a dizer é a Inês Vieira, ou seja, com o crescimento das equipas há uma possibilidade dela maior de entrar. Certo, certo. A Clara Silva é claramente uma atleta destacada para entrar na WNBA quando a mesma estiver elegível para. Acho que isso Exato. não é uma conversa. Basicamente, o que teríamos de estar atentos aqui, principalmente no coisa feminino, tirando aqui das nossas atletas portuguesas, era obviamente aqui o quão longe, se calhar, a Juju Watkins conseguia levar o SC, visto que já não ganham o campeonato desde 1985, mas com a lesão dela, isso cai um bocado por terra. Ela estava um bocado numa colisão, se calhar aqui com South Carolina, ou que é a favorita, são as favoritas e são as campeãs, não é? Ou com a UConn, ou até mesmo contra a UCLA, que é outra faculdade muito boa. Agora, de momento, atleta a destacar-se assim em termos femininos como o Cooper Flag é para o masculino é a Van Lith, não é, que é a jogadora de TCU, que o ano passado estava em LSU, que tinha se juntado àquela equipa mítica grande de LSU, que foi para defrontar a Caitlin Clark em Iowa, mas ela não foi muito feliz aqui, a Van Lith não foi muito feliz aqui em LSU, então sai e vai para TCU, que era um programa que não estava assim muito bom, mas ela acaba por transformar, tanto que foi até a melhor jogadora do Big 12, foi a Newcomer of the Year também, e está a ter uma época muito forte, e se calhar é talvez a primeira pick do draft para este draft deste ano. Portanto, a ver, vamos. É fantástico e muito provavelmente iremos voltar aqui a falar outra vez do March Madness numa fase mais à frente, quando for na Final Four, ou mesmo quando terminar. Portanto, eh, É sempre um torneio queria que trazer isso. apaixona e que entusiasma muito, né, os Exatamente, fãs. exatamente, De exatamente. basquete é uma loucura. O Uhum. facto de serem jovens, ou seja, serem jogadores que não são, que não estão num nível de maturidade de jogadores de 30, de 28 anos, também causa um bocadinho mais de incerteza nos próprios jogos. E muitas vezes temos muitas surpresas, como tu bem dizias, e equipas com um nível técnico melhor acabam por perder, porque levam ali uma run no final do jogo ou até no início e depois acabam por não se conseguir adaptar e realmente há aqui muita Claro. emoção sempre à mistura Sim, claro, nesta claro. E competição depois também, e e depois com portugueses à mistura. sim, claro. E depois também acaba exatamente por isso que tu estás a dizer, ou seja, quando há um jogador assim como o Cooper Flag ou como a Juju Watkins, etc., a forma como eles se impõem aos adversários é impressionante. Por exemplo, a Juju marca 22 pontos, tem um jogo se calhar não tão positivo no primeiro jogo, na primeira fase, e os adversários e a adversária deles fez 25 pontos. Ou seja, a Juju fez menos 3 pontos que o adversário. E ela teve um Exato. mau jogo em termos de scoring. Ou seja, depois há estas coisas, não é? Ou seja, a distância entre os grandes e os outros é ainda maior do que o que vemos, por exemplo, na NBA Claro, que o ou nível nas já é primeiras ligas. muito mais Exato, nivelado, exatamente, sem dúvida, exato, sem dúvida. claro. Mês de março, Uhum. nos Estados Unidos, para além do March Madness, temos o início da MLB, como tu bem disseste. O beisebol em Portugal não é um desporto com uma dimensão super abrangente e super popular, como sabemos, mas ainda assim trazemos aqui o início da MLB. Começa esta quinta-feira. Na verdade, já tivemos dois jogos dos Dodgers com os Cubs na série do Japão e sabemos que o Shohei Ohtani, o jogador japonês dos Dodgers, que é aqui uma espécie de superstar do beisebol e é quase como se fosse um Ronaldo e um Neuer ao mesmo tempo, um jogador que consegue ser hitter, ser um batter e ser um pitcher ao mesmo tempo, portanto lançar
e rebater a bola ao mesmo tempo, que é uma coisa praticamente nunca antes vista na história e certamente não nas últimas décadas. E o Shota, que é o pitcher dos Chicago Cubs, portanto, dois jogadores com muita ligação aqui ao Japão que fizeram as séries no Japão, e os Dodgers, que levaram aqui os dois jogos. Isto marca um bocadinho aquilo que é o poder dos Dodgers, os atuais campeões, na final do ano passado contra os Yankees, mais uma vez partem como os principais favoritos e principais candidatos a ganharem o título neste ano. Na época passada, tal como eu disse, portanto, a final acaba por ser Dodgers contra Yankees, duas das equipas também mais conhecidas e de maior renome no cenário da MLB. Os Yankees têm aqui uma grande perda este ano, que é o Juan Soto, que acaba por assinar e por passar a ponte e ir para o outro lado de Nova York, no caso para os New York Mets, portanto, e assina o maior contrato aqui da história do desporto, com 15 anos, 765 milhões de dólares. Os contratos do beisebol são longos, como vemos, e acaba por ser um jogador de muito impacto. Era um dos dois melhores hitters dos New York Yankees e um dos melhores também da liga, e vai para os New York Mets. Em termos de favoritos, tal como já disse, os Dodgers partem aqui na frente, porque não só conseguiram manter a sua equipa, mas também reforçar-se ao nível do pitching. Os Yankees, apesar das perdas e apesar de terem também algumas lesões a nível do pitching, nomeadamente o Garrett Cole, que é o melhor pitcher deles, continuam a ter uma equipa muito sólida, portanto, continuam aqui a estar, se calhar, no segundo spot, e também por tradição, que são equipas que na temporada regular são sempre muito dominantes, quer numa conferência, portanto, numa liga, quer noutra. E depois aqui numa segunda linha temos algumas equipas, temos os Mets que se reforçaram com o Juan Soto, temos também os Philadelphia Phillies com uma rotação muito forte, uma line-up a nível aqui de hitters também que consegue causar muito impacto, e equipas como, por exemplo, os Atlanta Braves, que têm o regresso de um dos hitters mais poderosos do jogo, o Ronald Acuna Jr., que volta de lesão e que este ano está aqui pronto para as curvas. Ele tem tido alguns problemas de lesões nos últimos anos. Esperemos que este ano seja aqui um ano em que ele consegue ter esta continuidade. Os meus Boston Red Sox reforçaram-se bem este ano, portanto vamos lá ver, desde a troca do Mookie Betts para os Dodgers, Uhum. não têm sido anos muito fáceis. Os Boston Red Sox, obviamente, uma das equipas de maior tradição aqui na MLB, e têm alguns reforços este ano, não só ao nível da rotação de pitchers, mas também ao Uhum. nível da lineup de batedores, de hitters. Portanto, têm aqui também um papel a dizer e uma palavra a dizer. São os maiores rivais dos New York Yankees. Os Yankees têm dominado a liga, portanto vamos ver se os Red Sox têm aqui uma palavrinha a dizer e se conseguem meter. Não é um desporto que vamos trazer todas as semanas ou todos os meses, mas certamente na altura dos playoffs voltaremos aqui ao Uhum. caso, Com certeza. e perceber se as minhas previsões fizeram algum sentido ou não, Sim. mas pronto, é um desporto que infelizmente em Portugal não é grande, mas pode ser que cresça. Uma Mas já curiosidade. está a crescer, já está a crescer. Está a crescer, sim, Há uma liga já portuguesa está a de. crescer, mas ainda assim, não tanto como outros desportos, e sabemos que o beisebol, até em termos globais, é muito grande em alguns países, mas mesmo em outros em que é grande, às vezes tem tendência a crescer, e também tem feito aqui um esforço para se reinventar, fazendo aqui a ponte, dentro desse tema. O beisebol é um jogo com muitos rituais, com muitas lendas, com muitas tradições. Para quem não acompanha, pode ser um bocadinho chato. Para quem gosta, acaba por ter aqui uma mística também associada. E uma curiosidade é que os Yankees, a equipa que proibia a barba dos seus jogadores, este ano liberou. Portanto, este ano vamos ter pela primeira vez os jogadores dos Yankees a utilizarem as barbas, ou pelo menos a poderem apresentar-se nos jogos. Portanto, Eliezer, se tu quiseres ir jogar para os Yankees, já não precisas de ir, já não precisas de cortar a barba, já estás apto para jogar. Eu acho que o Cole agradece, que ele parece um puto de 10 anos. Certo, certo, certo. E o próprio Aaron Judge, que é o melhor jogador deles, se calhar uma barbinha ficaria assim com um cenário mais Tinha um charme intimidante. diferente. Tinha um charme Exato, diferente. É, exato. exato. Eu aqui, Ahm, por acaso, para a MLB, para ser sincero, só estou muito curioso aqui para a perspectiva em termos da recuperação da lesão do Otani, e a ver se ele realmente vai voltar a ser pitcher, não é? Porque é sim, fantástico o, vê-lo o Shohei dos dois Ohtani, lados do campo. ele
ele é um atleta impressionante e certamente um dia vamos fazer Uhum. aqui tops de atletas mais impressionantes e Sim, misturar aqui vários desportos e o Otani vai claro. certamente estar na Ok, lista, porque o Otani é um jogador ok. que consegue lançar, portanto, atirar a bola, obviamente aqui no beisebol, e toda a gente sabe, temos a Uhum. figura do pitcher, a pessoa que atira a bola e a figura do batter, do hitter, a pessoa que bate a bola, portanto, com o bastão, com o taco, e não há ninguém que faça os dois, e o Shohei Ohtani não só faz os dois, como é top 3 nos dois, portanto, Exato. para Sim. para não dizer mais, estou a dizer top 3 para Uhum. ser por baixo, Sim, pelo menos claro. ao nível do hitting. Ele é tão impressionante que ele na temporada passada passou por uma cirurgia, passou por um problema no ombro, a mesma que está com o Garrett Cole, portanto, que eu falei aqui, o pitcher Uhum. dos Yankees, que é uma lesão muito frequente nos pitchers, que é obviamente um movimento muito Sim, forte sim. para o braço, mas ele é tão impressionante que ele lança a bola com uma mão e bate com outra. Ou seja, ele na época passada não pôde lançar e não pôde ser pitcher, mas pôde à Mas mesma contribuir para o bater. título. E exatamente, bater. Uhum. Ele agora neste fim de semana vai voltar em treino aberto, vai fazendo aqui uma Sim, tradução literal, vai exatamente, a sim. lançar. Portanto, as perspectivas são que ele possa voltar este ano, não agora no início da época, mas à Sim, partida, eu claro. diria, e fazendo aqui a minha previsão, que a partir de maio talvez possamos ver o Shohei Ohtani em campo a lançar a bola e não Em só a bater. pitching. Vai ser Exato. também muito interessante. Esta Exato. semana tivemos a segunda corrida de Fórmula 1, tivemos o Grande Prémio da Uhum. China, um fim de semana mais completo, porque tivemos também a corrida de sprint a ocorrer no sábado. A primeira pergunta que eu te faço é: quando viste aquela corrida de sprint, aquela partida Hamilton-Verstappen, trouxe-te memórias, lembraste dos saudosos tempos de 2021? Sim. Ou ainda não? Quando depois te lembraste que nem o Verstappen tem o melhor carro, nem o Hamilton está na Mercedes e a Eu Ferrari é acho, a eu Ferrari. acho, eu acho que a sprint foi muito boa porque foi refrescante, não é? Foi refrescante. Eu acho que se um dos McLaren tivesse ganho, teria sido já um bocado E mesmo na contra quase todas qualificação, as. né? Se tivessem partido logo na linha da frente, acho que Exato, teria sido exato. uma. Sim, ou seja, seria um bocado já. Tornava, iria tornar as coisas um bocado mais fartas do que realmente a maioria das pessoas preveu, não é? Que era um equilíbrio muito maior do que o que realmente está a ser e que muito provavelmente será ao longo do ano. Mas foi muito refrescante, ainda mais voltar o Hamilton vê-lo a ganhar e ainda mais Muito toda a bom. questão da a primeira vitória também de sprint da Ferrari e isso estar a acontecer pelo Hamilton, eu acho que tem um impacto maior do que se fosse o Leclerc a ganhar a primeira sprint, porque pronto, o Hamilton chegou agora e depois todo o marketing que houve, ou seja, E o acho Hamilton é que o Hamilton, né? sim, claro, não, claro, obviamente, 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 Eu acho sim, que a primeira conclusão que eu tirei deste fim de semana é que a McLaren, e já sabemos que tem o melhor carro, mas a classificação não reflete exatamente a diferença do carro que temos até agora, porque o Lando Norris cometeu alguns erros na sprint que lhe tiraram alguns pontos, o Piastri também no GP da Austrália, e a verdade é que nós neste momento temos Norris com 44 pontos, Max com 36. Russell 35, Piastri em 34, e isto não reflete a diferença de carro que nós temos visto, uhum, muito fruto destes erros. Por isso é que eu também no episódio passado disse aquilo de se calhar é bom que o Verstappen não tenha o melhor carro ou não tenha um carro ao nível do uhum, McLaren, porque isso vai sempre dar sim. uma competitividade um pouco maior. Ao nível aqui dos destaques, alguns destaques que eu tirei da corrida, do fim de semana todo, mas focando aqui mais também na parte da corrida depois do domingo. Para já, bela corrida dos As, surpreendeu-me, Sim, sinceramente, ao nível do ritmo, Sim, a Haas deu uma volta de 180 graus. Na sem Austrália dúvida. era um trator O, e agora foi relativamente Exatamente, eles competitivo. apresentaram melhorias e achei muito interessante essas melhorias. Uhum. Viu-se claramente de uma semana para a outra. O Ocon faz P5 e o Berman com show e a dizer tchau quando ultrapassava. Ele depois já disse que se arrepende um bocadinho de ter dito isso, mas deu espetáculo. Acaba por Uhum. fazer aqui P8, portanto ninguém estava à espera. Acabam também, obviamente, por beneficiar aqui das desqualificações da Sim, é Ferrari isso que eu ia e era dizer. esse o tema Exato. que eu te queria lançar, que é. Acabamos por ter mais uma vez, num fim de semana que tinha tudo para ser.
marcado e para ser falado sobre a vitória do Hamilton, acabamos o fim de semana e o que nós todos estamos agora a falar sobre a Ferrari é o facto de terem levado aqui esta dupla desqualificação. Como é que tu viste esta corrida da Ferrari e este fim de semana da Ferrari? Eu acho é interessante que eu não sei se, mesmo que eles não tivessem sido desqualificados, eu não sei se o assunto principal seria a vitória do Hamilton. Eu acho que o assunto principal, do jeito que a tifosi é e os fãs italianos são exigentes do jeito que são, eu acho que o tema principal seria a discrepância de velocidade entre a sprint e a corrida. Exato, Eu acho que e parecendo que não, essa discrepância anula-se um bocado exatamente com a desqualificação que eles têm. Que mais uma vez se calhar, não podemos dizer que é falta de seriedade, porque ambos os carros foram desclassificados por causa de 1 quilo, ou seja, é mesmo tudo muito na navalha, tudo muito no limite, mas mais uma vez a Ferrari, numa situação de 50-50, acaba sempre para cair para o lado negativo. Ou seja, quase exato. sempre que a Ferrari se encontra numa situação entre a espada e a parede, morre em vez de sobrevive, e isso não é sustentável, não é? Ou seja, parece que não é só muitas vezes incompetência ou falta de qualidade em determinadas questões ou até de preparação, às vezes também é azar. E é estranho que é quase sempre azar, eles não têm Quase sorte. sempre. Sim, Exato, sim, isso é aqui muito no esquisito, caso. isso é muito esquisito. Eles associaram, portanto, a referência deles foi que, no caso do Leclerc, foi a questão do peso do carro e, obviamente, o desgaste dos pneus Uhum, associado a isso. No caso do Hamilton, o desgaste da placa, que depois acaba por influenciar ali o tamanho e isso condicionar. Um ponto-chave da corrida, e falando agora aqui da parte do desgaste dos pneus, obviamente, que está uhum, associado a uma paragem, não é? Que acaba uhum. por não haver, e tinha-se falado no início da corrida que seriam aqui duas paragens, certamente e o Stroll Sim, acaba por mudar um pouco a corrida, não é? Porque ele entrando com os duros e a gestão que ele acabou por fazer e por ter aguentado tanto uhum, tempo, os pneus mudou um bocadinho e reconfigurou, digamos assim, a corrida e fez ver aqui as uhum. equipas, epá, se ele está a conseguir, se calhar isto aqui é Sim, possível. O que fez exatamente. com que a corrida se calhar ficasse um pouco mais chata, porque acaba por não ter Uhum, havido segundas paragens, e isso tem sempre aqui a maneira como essa estratégia depois se desenrola, acaba por influenciar sempre a corrida e a própria agressividade, digamos assim, dos próprios pilotos vimos que acaba por ficar um pouco mais contida, porque muito este trabalho de gestão de pneus, e se calhar não tanto uma agressividade e não sim, tanto umas últimas sim, voltas sim. espetaculares como se previa. Mas o Stroll acaba Também, por mudar também a não é. corrida. Sim, também não é uma pista muito fácil de fazer overtakes, não é uma pista conhecida por Claro, ter claro, muitos claro. overtakes. Uma das coisas que eu apontei até quando estava a ver a corrida, que é engraçado que eles aumentaram a reta do, do DRS em 25 Uhum. metros ou uma coisa assim, eles Sim, sim, sim. aumentaram a zona DRS, mas isso depois não se traduz. Ou seja, eles aumentaram exatamente para dar uma maior potência aos carros, mas depois isso não se traduz. E depois é muito difícil, porque, por exemplo, no sprint notava-se muito bem que o Max estava até com um pace relativamente interessante atrás do Lewis Hamilton, mas ele não conseguia apanhá-lo a não ser que ele tivesse a menos de 4 décimas à entrada dessa reta. E é muito difícil fazer isso depois daquela curva em velocidade em que depois com o Dirty Air e etc., com um carro à frente, é muito difícil eu sair assim tão bem, ainda mais eu estando a fazer as voltas consistentemente atrás de um carro, ou seja, tenho maior deterioração de pneus e com os pneus mais deteriorados acabo por normalmente não ter uma melhor saída enquanto o outro está com ar limpo. Ou seja, muito provavelmente, se calhar, a teu Piastri só consegue ultrapassar o Verstappen exatamente porque o Verstappen calculou mal essa questão dos pneus, por estar atrás do Hamilton, e também porque o McLaren é muito melhor do que o Sim, Red é um Bull, carro. porque se não fosse o caso, e também o Piastri apresentou um pace muito bom, e aqui também faço já a transição para um ponto que eu também quero enaltecer, que é se calhar o Piastri não está tão longe do Norris em termos de velocidade do que nós estávamos à espera. E acho que não só as pessoas já deram conta disso, como a própria McLaren já deu conta disso. E por isso é que eles têm, se calhar, uma postura, não diria 50-50, mas se calhar 60-40, e não são tão taxativos em termos de preferência para o Norris, porque já perceberam que se calhar o Piastri pode ter um teto maior ou pode estar ao mesmo nível do que ele. Pelo Há menos ali não qualquer compensa coisa. estar a metê-los em guerra. E tu, na semana passada, falaste Uhum. da questão de se ter visto que o Norris era o primeiro piloto, pelo menos na Austrália. Não estava Um, assim. e eu acho que esta corrida mostrou-nos
que a McLaren, pelo menos para já, e obviamente não sabemos como é que a temporada vai evoluir, pelo menos para já não lhes interessa serem tão taxativos, e arriscarem eventualmente até perderem os dois carros, porque sabemos que em disputas tudo pode acontecer, disputas de lugares, Uhum. quando existe claramente a hipótese de fazerem P1, P2, ou seja, Sim, e claro. para mim foi muito evidente nesta corrida, até mais do que na Uhum. passada, porque obviamente havendo a preferência de um, será sempre do Norris, a menos que o Piastri esteja à Sim, frente do claro. campeonato numa altura decisiva. Mas esta corrida também revela muito que a McLaren, e em comparação com o que vimos em alturas anteriores, pelo menos tem sido mais inteligente a gerir esta questão. Eu acho que isso é Sim, um fator claro. importante. Claro, claro, claro. Queria também enaltecer mais um bom fim de semana interessante em termos de velocidade aqui do Tsunoda, né? Principalmente na sprint, em que ele mantém, se eu não estou em erro, é sensivelmente entre 16 a 18 voltas, mantém o Kimi atrás dele, não é? Ou seja, o Kimi num carro supostamente mais rápido, e o Kimi já apresentou aqui não só alguma coragem em termos de overtakes, mas também em termos de velocidade, em termos de pacing. Ou seja, ele manteve o Kimi atrás dele, mesmo o Kimi tendo DRS. Claro que há toda essa questão aqui dos pneus, mas acho que é sempre de louvar que um Racing Bull ficou à Claro, frente do Mercedes e teve tanto tempo com o carro atrás. O Stroll também acho que é muito curioso. O Stroll está a fazer um bom início de época, não é? exato. Eh, não tem recebido muito mediatismo. É um piloto que as duas corridas não se tem falado muito dele, ou seja, ele tem estado muito a passar assim pelos pingos da chuva, mas o que tem sido bom, não é? Ou seja, não tem estado a passar pelos pingos da E chuva nesta nos outros corrida com um anos. papel decisivo, tal como eu Exatamente, referi, porque acaba por mudar a exatamente, corrida justamente com a exatamente, estratégia. Em relação ao Tsunoda, a sprint acaba por ser melhor do que a corrida, porque depois na corrida claro. acaba por não lhe correr tão bem. Exato, E, sim. e o Racing Bull até agora está-me a parecer mais um carro de qualificação do que propriamente de corrida. Ou seja, o carro de corrida deles ainda me está a deixar algumas dúvidas. Uhum. Sabemos que ainda é muito prematuro na época, portanto, ainda não Sim. dá para tirar grandes conclusões, mas até agora nas qualificações, Uhum. e em espaços amostrais mais curtos tem deixado boas indicações, mas depois nas corridas também tem deixado aqui Mas eu algumas. acho que isso depois acaba também, isso também acaba por ser normal. Por exemplo, o ano passado isso também passava-se com a Haas, não é? Ou seja, muitas vezes muitas equipas quando são um bocado mais baixas e têm menos condições de desenvolvimento do carro, acabam por apostar mais na velocidade de uma só volta para poderem Claro, qualificar-se o melhor possível, e depois na corrida não é bem um Deus dará, mas as coisas podem depender para o nosso lado, não é? certo, Ou seja, é certo. mais fácil se calhar eu ser um sitting duck, não é? Que é uma expressão usada na Fórmula 1, ou seja, ser quase que um obstáculo para os carros que estão atrás de mim. É muito mais fácil eu estar a entupir alguém do que tentar ultrapassá-lo. Portanto, Sem dúvida, sem portanto, dúvida. e também, para acabar, eu queria só enaltecer aqui mais um fim de semana muito bom do Russell. Era exatamente Ah, isso que eu ia dizer, era a minha que, finalização. que, Até agora tem sido provavelmente o que, piloto, falando aqui das principais equipas, mais sólido. É o único que faz dois pódios, até agora, sim, faz uma sim. espetacular qualificação. Atenção, Uhum, ele sim, fica em segundo sim. lugar, portanto, é uma qualificação espetacular, e todos nós vimos Sim, e mesmo fica, ao e fica fundo em do segundo pano lugar, aquela fica em segundo lugar a 6 centésimos do muito Piastri, uma perto, coisa assim. Ou seja, muito perto, sim. tanto que eu até comentei contigo, não é? Assim, foi aqui fora do podcast, que é, eu acho que o Russell está a mostrar ser top 3 e eu não sei se ele é o terceiro. Certo, certo. Pois, ou seja, ele Vamos, está vamos muito ver. forte, está muito E forte, há está muito também forte. o nome que não quer calar. Temos fugido a esse nome até agora na nossa análise, mas Liam Lawson, não é? Liam Lawson Sim, tem mais obviamente, um fim de sim, semana, vamos sim, chamar-lhe complicado, e vamos ver aqui os sim. Se desenvolvimentos, bem, se bem, porque que- se bem que, não se será bem que a questão fácil. do Liam Lawson, se bem que a questão do Liam Lawson é muito interessante. Eu não sei se já tiveste a oportunidade de assistir a entrevista que o Albon dá a falar do carro da Red Bull. Sim, 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 sim. exatamente, em que ele fala sobre a questão da sensibilidade do carro, da ponta, não é, do nariz do carro, não é? O Uhum. nose. E isso é muito interessante porque é um carro que passa muito pouca confiança aos pilotos na entrada das curvas, exatamente por causa dessa questão aqui do steering, não é? Ou seja, é muito difícil prever a resposta do carro. O Max é o Max, obviamente, mas também o Max tem uma continuidade com este carro desde 2016. Ou seja, o Max tem um conjunto de crescimento aqui com esta unidade motriz. Quanto à questão do Lawson, eu acho que as qualificações, e eu começo a achar cada vez mais que as qualificações acabam por ser más por parte dos outros pilotos, porque aquilo é uma super volta. Ou seja, se eu estou com uma super volta
E eu tenho receio da resposta do carro a 200 quilómetros a hora numa curva. Obviamente que eu vou ter ainda mais receio com a resposta a 250 que é o suposto eu fazer numa qualificação. Ou seja, eu acredito que isso depois acaba por dificultar muito os pilotos de Red Bull, o segundo piloto da Red Bull, a Mas é fazer possível uma fazer volta mais. muito. Não É estou a dizer que não possível seja fazer mais. possível, claro que é possível fazer mais. Só que depois isso, por acaso, ele não teve assim tão mal na corrida. Ou seja, ele depois faz alguns overtakes, ele ganha terreno, e Também mesmo numa pudera, não corrida que é? era muito difícil, Também sim, também pudera. sim, mas eu tenho dificuldades em acreditar que já me começa a parecer um bocado que é uma coisa que eu também apontei que era quer dizer que o Max é ainda melhor do que se calhar as pessoas estão à espera. Ou seja, Sem a dúvida. ideia dele ser dominante, eu acho que ele ainda é mais dominante do que nós achamos. Eu sinto que qualquer piloto que pegasse esse carro, a não ser que fosse se calhar um Russell ou se calhar um próprio Fernando Alonso, que também gosta muito de carros assim com estas características, ou pronto, um Hamilton, um Leclerc, por aí fora, ou seja, uns nomes mais sonantes, eu acho que qualquer pessoa que pegasse nesse carro, não sei se faria muito melhor, vou ser sincero, não sei. Pá, eu acho que é possível fazer Hum, certamente Não, melhor. não, eu não estou a Muito dizer que é melhor, possível, não sei, mas não sei se certamente é melhor. Mas muito, agora, este não lugar ao sei, lado do não sei. Verstappen parece estar um bocado embruxado. Pois é, E se pois é, calhar pois é. o Pérez, a esta altura, Sim, está ou ilibado. seja, só pensando agora, eu acho que o Max tem um efeito muito parecido com o Patrick Mahomes e com o Real Madrid na Liga dos Campeões. Ou seja, eu acho que qualquer pessoa que entre no segundo lugar da Red Bull, só de saber que tem de ir contra o Max, eu já estou em desvantagem porque psicologicamente aquilo é muito impositivo. Eu acredito que há esse efeito. É como quase quando as equipas quando entram a jogar contra o Real Madrid na Liga dos Campeões e já há Exato, aquele receio antecipado, não é? exato, É, exato. exatamente. É. Mas pronto, esta semana não temos grande prémio, voltaremos depois quando os grandes prémios voltarem. Passamos então aqui para o nosso segmento do Fora de Jogo. Trouxeste alguma coisa esta semana? Eu tenho aqui as minhas duas tradicionais. Trouxeste Também, alguma coisa esta semana? também, também. Boa, boa. Então Uma vamos delas, continuar. uma delas tem um joguinho que Ok, eu ok. preciso. Já Exato. estou com medo, já estou com medo. Então, eu mantive uma de futebol e uma de desporto, e mantive-me, tal como fiz na semana passada, dentro do episódio. Os meus dois são do episódio. Uhum. Queres começar ou queres que comece eu? Podes começar, acho que o último comecei eu. Ok, então, para quem assistiu ao último já sabe, nós acabamos aqui o episódio com o nosso segmento do Fora de Jogo, em que dizemos uma afirmação, verdade ou não, algo que pensamos ou não, e o outro tem que dizer se é fora de jogo, portanto, se não corresponde à verdade, ou se está em jogo e corresponde à verdade. Aqui a minha primeira frase é: se Portugal tivesse sido eliminado, Roberto Martínez não seria o treinador de Portugal no Mundial. Em jogo. Em jogo, achas que ele seria Em jogo. despedido? Sim, sim, eu acho que sim. Eu Eu acho acho que que muito não. difícil, Eu eu acho acho que que muito não. dificilmente ele Fala. poderia, eu acho que muito dificilmente ele iria manter-se, até porque mesmo em termos de notícias, tem crescido muito o nome do Jorge Jesus e do Mourinho aqui para o Sim, mas cargo da seleção. isso eu Eu não, não não acredito que acredito seja muito. assim tão verdade, mas eu acredito que se calhar já começa a haver um bocado de pressão, porque eu acho que uma eliminação contra a Dinamarca teria sido quase que um cair do Catastrófico. pano. Eu acho Exato, que sim. exato, era catastrófico. Eu, eu acho que a Federação Era. Portuguesa é muito conservadora, ou seja, Isso é viu-se verdade. isso do Fernando Santos. Mas, por outro lado, Pedro Proença assumiu e não parece ser o treinador dele, ou seja, até para marcar posição, e foi por isso que eu trouxe, poderia ser aqui uma escolha. Mas eu, por acaso, se me tivesse feito a minha pergunta, eu se calhar teria dito que Fora não, de jogo. que achava que ele se mantinha. Terias dito Ok, fora de jogo, sim. Exato. exato. Portanto, queres o primeiro de futebol ou de desporto? Futebol? Começamos no futebol, sim. Começamos de futebol, ok. Então, responde sim ou não nas duas próximas perguntas. O Vini é o melhor jogador do mundo? Não. Então, não faz sentido. Ok. Quem é o melhor jogador do mundo, então? Estás a perguntar quem é que é o melhor jogador do mundo Quem é o melhor jogador do mundo? novato? Responda a pergunta. Quem é o melhor jogador do mundo? Mbappé, Mbappé. Ok. 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 Está bem. Então, passo para a minha segunda pergunta, porque se não é, não faz muito sentido. Ok. Então, Lamine Yamal já é jogador top 5 do mundo.
Ui, ah, epá, Cuidado com a complicado. resposta, depois do gol que ele marcou. Exato, exato. Eu vou dizer em jogo, Ok. porque eu acho que do ponto de vista. Mas só pelo ponto de vista de que isto vai envelhecer muito mal se eu disser fora de jogo. Daqui a uma semana pode estar desatualizado, estás a ver? É Ao justo, nível de é evolução que justo, ele tem mostrado. Eu não sei se hoje, dia é 25 justo. de 3, estás a ver? Até porque eu acho que Sim. ele deve estar cansado de ontem. Eu não sei se ele hoje se é top 5, estás a ver? Mas é Mas, justo, é justo, pá, é justo. ele tem evoluído muito. Agora, eu acho Uhum. que existem jogadores ao dia de hoje que já mostraram mais do que ele, não só no ponto de vista de ele tem, obviamente, um espaço amostral mais Claro. curto, mas ao nível de gols em ligas, em Sim, mas gols nem, em não estou a falar disso, estou a falar mesmo em questão só de futebol e futebol de sensações. jogado. Sim. Acho que ao dia de hoje, sim. Acho que ao dia de hoje, o que ele cria, o impacto que ele tem no jogo, acho que sim. Uhum. Acho que seria em Ok, jogo. ok. Passamos então aqui para os outros esportes. Já Sim, sabes que eu mantenho-me sempre aqui sim, claro. num episódio. E é assim, eu Mas não já sei se sei qual é a tu, pergunta que me vais fazer. eu não Mas sei se sim. tu viste, eu não sei se tu viste, há quanto tempo é que tu não vês notícias de Fórmula 1? Desde Duas ontem. horas? 3 horas? Desde ontem. Não vi Desde nada ontem? hoje. Ah, ok, então boa. Então a minha pergunta para ti é: Liam Lawson não será o piloto da Red Bull no próximo Grande Prémio do Japão? Em jogo. Em jogo? Sim. É que as últimas notícias, 5 minutos antes de entrarmos no podcast, é que ele vai mesmo ser substituído. Por isso é que eu te Pois, perguntei. por isso, exato. Eu acho que é em jogo. Eu acho que é em jogo, mas eu não sei se é justo. Só assim, a justificação rápida. Eu não sei se é justo. Eu não sei se concordo que ele seja retirado já, até porque uma decisão desta é uma decisão muito taxativa, ou seja, a partir do momento que eu tiro o Lawson, eu já não vou voltar a pô-lo. E se o Tsunoda não corre bem, eu acho que a Red Bull fica mal vista independentemente do resultado que houver. Se não corre bem, Era para ter é tomado a mau. decisão antes. E se corre bem, devia ter tomado essa decisão antes. Mas também eu acho que há Exato. aqui umas questões extra-desportivas para o porquê do Tsunoda não ter sido promovido para a Red Bull. Eu acho que literalmente a Red Bull está às parampas, porque não importa que piloto eles metam lá, que ele não corre bem, então eles agora vão ter de recorrer ao Tsunoda. Porque eu acredito que eles não queriam muito, até porque o Tsunoda é muito um piloto que entrou na Red Bull por causa da questão da relação com a Honda. A relação com a Honda tem deteriorado nos últimos anos, então eu acho que eles não tinham muito. O Tsunoda não é bem um piloto Red Bull e eu acho que é um bocado por aí. Mas sim, dentro de todos os pilotos da academia é o que merece mais. Ok, A ok. não ser que Faço então. fizesse uma repescagem de um piloto antigo, por exemplo, eu teria de buscar o Albon, o Gasly. Certo, certo. A tua Exatamente. última. Exato. Aqui, acho que vais gostar muito desta pergunta. Hum, Pensa o seguinte: dentro de todos os desportos, né, ou seja, Uhum, interdesportivamente, uhum, no seu desporto, no seu uhum. desporto, o Pogačar é o atleta mais dominante dentro do seu desporto. Eu acho que é em jogo. Eu acho que é em jogo. E é espetacular teres trazido este tema esta semana porque o Pogacar fez uma coisa absurda, absurda no Milão-São Remo. Sabes, aquelas derrotas que dizem mais sobre a grandeza de quem perdeu do que propriamente sobre a força de quem ganhou. Sim. Sabes essas? Foi o que Uhum, aconteceu, basicamente. O Pogacar, pronto, falando muito, muito, muito rápido, acaba por fazer aqui um pódio numa corrida que não é o tipo dele, uhum, de todo, e ele faz um pódio. E é pá, é impressionante. Eu acho que sim. Eu uhum. acho que um ciclista que é o que ele é numa grande volta, é o que ele é nas clássicas e nos monumentos. Eu acho que sim. Eu Achas? acho que o Eu, por Shohei acaso, Ohtani é um bom nome e falámos dele este episódio também. exato. Eu não sei se o Show Posso é me estar a assim tão esquecer. dominante. Eu não sei se o Show é assim tão Eu também dominante, acho mas que não. Eu também acho que não. E, eu e também acho posso que me estar a não. esquecer aqui de algum, mas Não, provavelmente de estás a cabeça esquecer. eu diria que sim. Eu até selecionei assim quatro nomes muito rápidos quando pensei na Ok, pergunta. ok, ok. O primeiro, só assim rápido para tirar, que é o Marco Marquez, tem ganho tudo o que está para ganhar no MotoGP. Ou seja, se ele Uhum. continuar assim, provavelmente a meio da época
passa a ser o mais dominante do Sim. seu desporto. Nikola Jokic, Uhum. O Nikola Max Jokic Verstappen. para mim de todo não é mais dominante do que o Pogačar para mim. O Marques também não, porque o que o Pogačar faz é Uhum. mais diferente do que o Marques faz. Ou seja, Sim, o ciclismo tem naturezas muito mais diferentes que o sim, eu Pogačar percebo. domina Sim, mas do que aqui propriamente. é mais pensar só quem é que domina o seu desporto, ou seja, que está claramente muito acima dos outros. Mas sim, mas eu concordo. Eu concordo com a coisa do Pogačar. O Max Verstappen, Uhum, que eu acho que é um bom nome, é um bom take, uhum. acho eu. E para acabar, o Duplantis. Olha, o único que me convenceu foi o Duplantis. O Duplantis é E, o único que me convenceu. Os diga-se de outros três passagem, não me convencem. bateu recorde outra vez. Exato. Duplantis Bateu do outra vez o salto à vara recorde. é uma coisa Exato. ridícula. É uma coisa impressionante. O É, Pogacar, é, e só mesmo para acabarmos o episódio, porque já vai bastante longo, o Pogacar, para mim, sim. em comparação com os outros três, e acho que finalizaste mesmo em grande com o Duplantis, Uhum, o que o Pogacar faz é muito incomparável, porque não há uhum, ninguém que consiga correr uma grande volta e ganhar, e correr uma clássica e ganhar. Ou seja, não há propriamente nada traduzível no basquete ou na Fórmula 1 ou no MotoGP. Não há nada traduzível nisso. O mais traduzível é, por exemplo, o que o Shohei Ohtani faz. É algo que não há mais ninguém que faça, não é de ser melhor, é de ser mesmo completamente diferente. É o ser o uhum, guarda-redes e ser o avançado ao mesmo tempo, percebes? uhum. Agora, o Exatamente. Duplantis tem um nível tão absurdo que talvez, Sozinho. talvez ele O desporto dele está seja. sozinho, basicamente. Sim. Exatamente, talvez ele seja o Uhum. mais dominante. Portanto, foi um excelente nome que tu trouxeste. Acho que é uma bela maneira de terminarmos aqui o episódio a falar de salto à vara. Espetacular, espetacular. Bem, Uhum. muito obrigado a todos, um abraço Obrigado. e até para a semana. Até para a semana.